Nós falamos com o Abel Verônico da Silva Filho, aquele Edu, não sei o que fim que levou, não jogava nada e tal, entendeu? O Jonas Eduardo Américo, aquele negócio todo. E eu vou dizer uma coisa pra você. Eu te amo, Edu. Bom dia. Bom dia, Milton. Que prazer estar falando contigo. Apesar de não estamos assim 100%, né, pelos acontecimentos, mas é sempre um prazer estar batendo esse papo contigo. Eu, Jonas Eduardo Américo, eu nasci no mesmo dia que você, hein? 6 de agosto. Só que você é 2 anos mais velho que eu, né? Então, agosto só nas férias, né? Olha aqui, ó, Edu, eu não quero fazer fofoca que eu não gosto disso, mas o Abel Verônico da Silva Filho meteu o pau no senhor agora mesmo. Isso é impossível. Isso é impossível, como eu também jamais falaria algo dele. Esse é irmão, mesmo sendo da mesma posição, nós ficávamos, era até companheiro de quartos, né, nas viagens, e a escolha era do treinador, né? Ele tinha duas ótimas, ou talvez excelentes, né, opções, né? Era Abel ou Edu, então ele escolhia, porque o Pepe já tinha parado, né? Então, querido Pepe, hein? Aliás, do maior time do mundo de todos os tempos, né? Gilmar Lima, Mauridal, Muzeto, Calvé, Dorval. Viu? Gilmar Lima, Mauridal, Muzeto, Calvé, Dorval, Mengal, ficou time pela Pepe. Ninguém escalou mais time do que eu na história do microfone. E, infelizmente, dos 11, até o técnico Luiz Alonso Pérez, o Lula, faleceu, o Beraldo, massagista, faleceu, o Atia Jorge Cury, o presidente, morreu, Modesto Roma, vice-presidente, morreu, Augusto da Silva Saraiva já faleceu, o Macedo... Você sabe, Edu, o cara que mais viu o Pelé jogar foi o Macedo. Porque o Macedo estava em todos os jogos, ele não se contundia e não era suspenso. Então ele viu todos os jogos do Pelé no mundo afora aí, não é mesmo? Exatamente, isso aí mesmo. E, aliás, no fim da vida dele, uns anos antes, uns 15 anos antes do falecimento, o Pelé colocou o Macedo, o massagista, como administrador de uma fazenda dele no Vale do Ribeira, coisa parecida. Você lembra disso? E por falar nisso, eu lembro que Nicolau Moran Vilar, histórico diretor do Santos, nós tínhamos a chácara Nicolau Moran, você deve ter se contratado. Nicolau Moran. Eu acho que você Isso. E que fim que levou essa chácara, por favor? Essa chácara está lá, ainda pertence ao Santos, né? Está lá, não sei se eles iam fazer algum clube de recreação, né, para os associados, não sei o que eles pretendem fazer. Sei que ainda pertence ao Santos. Mas, ô Jonas Eduardo, o que você está fazendo na vida, meu? Além de distribuir alegria, porque todo mundo te ama. Você é um péssimo participante de velório, porque você chega rindo, não para de rir no velório, aí o morto se levanta e fala, amigo, eu posso continuar morrendo em paz aqui, pô? Fica quieto aí, entendeu? Aí ele volta a deitar e continua morrendo, mas antes ele dá uma bronca em você, porque você não para de rir nunca, né? Você é um cara muito alegre. Graças a Deus eu tenho esse dom, né, de estar sempre com o sorriso aberto, não importa os problemas que eu esteja passando ou que eu tenha, eu acho que a outra pessoa não tem nada a ver com isso, né? Então eu procuro me manter, mas ontem, naquelas homenagens que fizemos aí ao rei ontem, antes do jogo, eu não consegui me conter e fui às lágrimas. Então, já faz uma semana, um pouco mais, e eu fui lá, fiquei umas 6 horas no velório. E, no entanto, vocês, jogadores, muitos foram de madrugada. E eu cheguei por volta de 11 da manhã. Estive com o Narciso, rapaz, mas fiquei tão feliz de ver o Narciso, porque o Narciso, eu lembro que eu fiz no terceiro tempo uma vez uma entrevista com ele, linkada, em que ele estava com leucemia e estava com os dias contados. Exatamente. E ele deu uma entrevista pra gente como que se Paulo Morsa chorou, dizendo que era o tipo de despedida da vida dele, a última entrevista. Pois ele está inteiro como o senhor. Ele está absolutamente inteiro. Os médicos que cuidaram da leucemia dele merecem nota 1 milhão, não é mesmo? Exatamente. E a irmã, né, que cedeu, né, o órgão a ele, né, então isso foi maravilhoso. É um gesto, assim, brilhante, né?
E eu estive também com o Marcelo Passos, subestimado na história do Santos. Esse Marcelo Passos, naquele ano de 95, ele virou um Rivelino, vai exagerando um pouco. O que esse cara jogou de bola contra o Guarani, semifinal do Campeonato Brasileiro, e também na final contra o Botafogo, em que fomos roubados. O que esse cara jogou de bola? Contra o Fluminense. Fluminense. Aliás, bota aí pra mim, o Ricardo Moreira Garcia, o Milton Neves no Santos e Fluminense, por favor. Mas, viu, então, esse Marcelo Passos, ele tinha um chute canhota, rasteiro, assim, ó, a meia altura, mas é uma coisa impressionante. E o goleiro, tinha um goleiro do Guarani, que eu esqueci o nome dele, pegou tudo. Mas aí o Marcelo Passos deu um jeito lá, eliminou o Guarani. Mas foi difícil aquele jogo lá. Foi. Mesmo que não dê, mas como você é lindo, Santos! Como você é lindo, Santos, meu amor! Santos do Pacaembu! Treme Fluminense, canta Pacaembu, mesmo que não dê, mas como você é lindo, Santos! Como você é lindo, Santos, meu amor! Santos do Pacaembu! Tá vendo? Eu nunca deixei transparecer que eu era santista. Eu escondia. Você viu como é que eu escondi? Nunca, né? Eita, coisa bonita, é bonito. O Marcelo Passos realmente, ele bate na bola como poucos, viu? E olha, eu tive o prazer de conhecer, sabe quem, cara? Nem sabia. O filho do Zoca, o irmão do Pelé. Ah, tá. Cara sensacional. Impressionante, o cara maravilhoso, me abraçou, só você que fala do meu pai, porque não sei o quê. Aliás, ô Edu, você que está em Santos com a família toda do Pelé, eu estive com quase praticamente toda a família dele. E mais emocionante foi a menina chamada Daniele Arantes Nascimento. Daniele, que é a sobrinha Isso, filha da Maria Lúcia. Exatamente. Então o nome dela é Dani, ela chama Dani, mas é Daniele Arantes do Nascimento Magalhães, que o Magalhães é do Davi. Do Davi, exatamente. Que é o marido dela, né? Mas e a moça, eu estava lá no nosso apartamento lá do Guarujá, e de repente chega o Marcelo Gomes da ESPN com uma moça, entendeu? E eu estava, para variar, mexendo no celular, porque foram milhares de mensagens sobre o Pelé, aquele negócio todo, e de repente eu viro o rosto assim e falei, ué, Pelé voltou e cabeludo? Pô, é a cara dele, o olho da Dani, o olho da Dani é 100% igual ao do Pelé. Mas ela é idêntica mesmo, é incrível mesmo. Igualzinha mesmo. Edu, e a dona Celeste Arantes do Nascimento, hein? Ela não sabe ainda e não vai saber nunca. Não sabe, não vai saber, infelizmente, né? Não vai saber, mas tá aí com seu centenário, né? E tocando a vida. Eu chamo a dona Celeste de a mãe do Brasil, a mãe da bola. A mãe da bola, porque através do filho dela é que o Brasil começou a ser conhecido futebolisticamente e é lógico também, né, geograficamente, né, historicamente, né, porque até então achavam que a capital do Brasil era Buenos Aires. Então, para você ter uma ideia de como esse nosso time, né, o Santos, né, através do nosso rei e a seleção brasileira, né, através das 2 Copas do Mundo que ganharam, 58 e 62, e ele foi o astro, né, do espetáculo. Então, graças a ele é que nós somos hoje respeitados. Eu tô falando com insistência, isso quem me ensinou foi Orlando Duarte Figueiredo, o Eclético, que está no céu. Porque ele cansou de viajar com vocês. Exatamente. E teve um jogo que o Pepe estava machucado, careca por careca, botaram o Orlando. Naquela excursão lá, ele jogou uns 15 minutos, mas não ornou, não teve que sair, entendeu? Mas a verdade, você está sendo modesto. O futebol, ele existe até o Pelé e depois do Pelé no mundo. Os ingleses inventaram, mas quem cultuou foi o Brasil. E o Pelé já falou isso. O Santos Futebol Clube inventou no cenário mundial a existência de um país chamado Brasil. O Brasil não era conhecido. E o futebol africano, você que é um legítimo integrante da maravilhosa comunidade negra, o Lula, uma vez menos o goleiro, acho que foi esqueci o nome, Edvar.
menos o Edivar, eram 10 negros. E aí, o povo lá sempre sofrendo, entendendo que são humildes demais, abandonados pela sociedade e tal. Aí entraram 10 negros e mais o Edivar. E o jogo começou. Na Kinshasa, coisa parecida. Aí, a plateia, Orlando Duarte me contou, porque ele ia em todas. Ele não entendia direito, mas ele via o olho dos caras. Eles estavam falando o seguinte: nossa, nós sabemos jogar, nós temos complexos, mas olha os negros do Santos, eles jogam bem demais, olha o Pelé. O Santos que inventou o futebol africano, que hoje é muito bom, porque eles eram da 8ª divisão, hoje estão na 1ª e 2ª divisão, tem cada seleção maravilhosa, lembra de Camarões? Pô, isso aí é Pelé e Santos Futebol Clube, né, Edu? Então, e eles eram interessantes que nós entrávamos em campo, né, e eles ficavam nos olhando, né, a maneira como a gente batia na bola, como se vestia. Era uma coisa assim muito, 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 muito legal, viu? E graças o que você acabou de falar, né? Graças aos negros, né, do Santos, liderado pelo rei, que hoje nós temos aí africanos, né, negros até na seleção da Alemanha, imagina. Seleção da Alemanha com negros, né? Então, na Áustria... Não, lá na Europa tem negro em tudo quanto é time. É todo jogador negro é filho do Pelé. Exatamente. Agora deixa eu contar uma interessante, que eu estou entrevistando gente há 2 milhões de anos. Bandeirantes, tudo que eu gravei nesses anos todos tem aí registrado, entendeu? Mas na minha rádio anterior não tinha, porque não existia internet e tal, e você tinha que pegar um cassete e dar para o operador. Mas o operador falava: Paulo Freire, não, só se o chefe, o dono, tuta, só se ele assinar. Porque não vou dar a gravação. E ele não dava, ele não assinava, não, porque você vai querer também a própria fita cassete. Não, a fita eu compro. Mas não teve jeito. Fernandinho Vieira de Mello, filho do histórico Fernando Luiz Vieira de Mello, que está no céu, trabalhou conosco na Bandeirantes também. E ele falava para mim assim: nossa, as entrevistas que você fez hoje, que beleza, você precisa guardar isso. Eu falei: precisa não e tal. Fui burro também, né? Mas era difícil demais pegar uma gravação. E vou falar uma outra desse tempo aí, envolvendo a Dona Celeste. Teve um domingo que um colega, meu amigo, chamado Weber Lima, ele era o meu cimate da época lá na Avenida Paulista. Ele realmente ligou era aniversário da Dona Celeste. Aí, ele ligou primeiro, aliás, fui eu liguei para a mulher do Lima, que é a irmã da Rose Choube do Nascimento, né? Não tem mais o Nascimento. E o Lima falou assim: eu não posso dar, mas fala com a minha mulher aqui, porque eu conheci no Japão, né, o casal, quando o Santos foi perder de 4-0 lá pro time do Barcelona. A minha mulher gosta de você, ela vai te dar, mas eu não dou não. Meio com medo, o Lima, que é um grande gozador. Aí vem ela e dá o telefone. E aí o Weber Lima, hoje ele tá bem na carreira, ele tem uma rádio aí, confesso que eu não sei qual, mas ele é o chefe e tal. E ele ligou pra Dona Celeste, ao vivo. Tum, tum, tum. Aí ela: oi, quem é? Aí comecei a conversar com ela, tipo assim, igual eu tô conversando com você, né? Batendo papo, aquele negócio todo. Aí ela me contou uma coisa que eu nunca vou esquecer. E essa gravação tá lá. Imagino que esteja. Aí eu falei pra ela, depois de muitas perguntas, Pelé, Dondinho, etc., eu falei: Dona Celeste, como é que foi que o Pelé foi concebido? Como é que começou isso? Menino, foi o seguinte: eu e o Dondinho resolvemos lá em Bauru, em Três Corações, nós resolvemos comer pizza. E fomos a pé, não tinha carro, não tinha nada. Mas dali uns 200, 300 metros, antes de chegar no restaurante, começou a chover. Aí nós voltamos para casa. E aí, namoramos e nasceu Pelé. Ela contou isso, essa santa chuva maravilhosa dessa chuva. Nossa, graças a Deus. Eu preciso recuperar isso aí, mas eu acho bem impossível. Mas, Jonas, eu não tenho gol pra você aí, o Edu. Aliás, eu não gosto que chamem você de Edu Jonas, não. Pô. Você é Edu, o maior Edu de todos. Edu. Tem o Edu, irmão do Zico, maravilhoso e tal. Mas o nosso Edu tinha um defeito grave. Nunca fazia gol, quer ver?
espalha-se tudo e a bola acaba sobrando então para Djair. Djair dá o coro para movimentou Cláudio, recolhe o Clodoaldo. Clodoaldo faz o passe na esquerda para Rildo. Rildo vai descendo, avança demais. Walter fica sozinho na ponta direita. Ele deixou para Edu, levantou para Pelé. Pelé dá para Toninho, sai Picasso, choca-se com o dianteiro, entrou Edu, chutou. Gol! Torcida brasileira. Sai Picasso, choca-se com Toninho. O goleiro fica fora de ação. A bola sobra para Edu na corrida, chuta da esquerda para a direita. A bola entra no canto oposto e cai lá no alto na caçapa São Paulina. O tempo passa. 9 minutos e 35 segundos de partida. Edu, número 11. 1 para o Santos, 0 para o São Paulo, torcida brasileira. Ficou boquiaberta a defensiva do São Paulo. A bola cruzada da direita para a esquerda, passou à frente do gol. Picasso saiu, Toninho vinha ao seu encalço. Bellini bobeou na jogada, entrou Edu correndo pela ponta esquerda para fulminar com um portentoso tiro e abrir o marcador. Bola correndo quando desce o São Paulo. Mas esse gol faria também, viu? Você tava livre, pô. E outra coisa, esse gol aí foi importantíssimo na minha carreira, que foi o gol da abertura, né, do placar, e foi o gol do primeiro título paulista nosso, né, meu, né, principalmente, né, eu e Clodoaldo, né, que nós tínhamos 17 anos. E ele então, ele era Corró ainda, né? Corró, exatamente. Não, pra nós sempre foi Corró, né? Ainda então, então, e esse aí foi legal porque foi a sequência depois, né? 67, 68, 69. Foi o tricampeonato. Ô Jonas Eduardo Américo, tô sabendo que você faz esses jogos exibição, que você continua craque. Você não vai ficar velho nunca das pernas? Graças a Deus eu estou privilegiado. Nunca tive uma contusão assim, que joelho, essas coisas que me deixasse fora do futebol, porque se eu não tiver o futebol, sei lá o que seria do Edu. Eu adoro. Viu, eu vou contar uma história aqui, que parcialmente é verdade. Eu estava em Assunção, no Paraguai, fazendo um evento para a Casa do Construtor. Aí, agora já é imaginação para encher teus picuá. Aí chegou um cara chamado Solalinde, ex-jogador de futebol. Ele falou: Edu, cadê o Edu? Ele começou saiu correndo. Porque o que você fez com o Solalinde naquele Brasil e Paraguai nas eliminatórias para a Copa de 70, lá no Maracanã, você driblou o Solalinde 2 milhões de vezes. Aí você cruzou o goleiro Aguilera, que era muito bom, soltou e gol do Pelé. O Solalinde morre de medo de você até hoje, viu? Não, mas é aquilo que eu sempre digo, né, que eu era um ponta objetivo, né? Se eu passasse pelo marcador, eu ia cruzar ou faria o gol, alguma coisa aconteceria. E bom para o nosso time, né? Eu não voltava para driblar novamente. E esse gol aí foi maravilhoso. Tanto é que na hora não deu nem para ver quem tinha feito o gol. Se tinha sido o Pelé ou o Tostão, porque entraram os dois juntos. Mas depois é que deu para ver que foi o Pelé. Coitado do Solalinde, mas o que você fez também com o lateral direito do Benfica, o Cavém, foi sacanagem, né? Esse foi. Eu tinha 16 aninhos ainda naquela época. Eu completei 17 anos só na volta ao Brasil, depois daquele torneio, né? E foi mesmo, realmente. E eu acho que se eu tivesse jogado na Copa contra Portugal, talvez teria feito o mesmo, porque era ele o lateral, né? E foi num gramado de beisebol que adaptaram para o futebol, né? Depois da Copa de 66, em que o senhor foi convocado 3 vezes e não deixaram jogar. Burros. Fiola foi burro em 1966. Entendeu? Você tava moleque ainda, mas você tava voando. Você foi e ficou na reserva, mas muito novo. Então por que convocou? Tenha paciência. Edu, eu vou dizer uma coisa pra você. Em 65, lá em Ribeirão Preto, lembra aquela história que eu já te contei? Lembro. Você fala muito, mas eu lembro também muito, foi muito legal. Então. E esse Jorge aí, que era o centroavante, né, que jogou no
esteve aqui conosco, depois não sei por onde foi, aonde foi, entendeu? Mas Campeonato Paulista de Aspirantes. Antes de Santos e Comercial, o grande jogo no Francisco Palma Travasso, eu fiquei lá no Alambrado, primeira vez que eu vi o Pelé de pertinho, assim, durante uns 2 segundos, e ele foi pegar uma bola lateral, que estava brigando com o Carlos César, ou com o Peter, quarto zagueiro. Não, é nossa. Aí o bandeirinho falou, não, é do Santos. Aí ele pegou, veio, a bola estava ali, a linha lateral até no Alambrado, era o quê? 1,5 m, 2 m. Era veio pertinho. Isso, e aí o Pelé, claro, qualquer um, instintivo, ele se agachou assim, se abaixou, pegou a bola. E durante 1,5 segundo ou 2 segundos, ele olhou para frente. Ele não viu ninguém, é um vulto, tinha nego igual lata de sardinha, entendeu? E aí eu botei na cabeça que o Pelé me viu. Foi uma das maiores alegrias da minha vida, mas na preliminar, tinha um back central chamado Esmeraldo no Comercial de Ribeirão Preto, que era titular. Mas ele estava voltando de contusão ou de suspensão e tal, e jogou Jorge. E aí, na preliminar, apareceu lá um camisa 11 lá, feito capeta de lateral, de ponta esquerda. E foi 7-1 pro Santos nos aspirantes. Ele fez, o Jorge, 6 gols, que você deu as bolas para ele. Aí terminou o jogo, o Esmeraldo foi entrevistado pelo Juarez Soares. Ele pegou e falou, não quero falar do jogo, acabou, perdemos de 2-0, mas é o seguinte, hoje todo mundo veio ver o Pelé, mas eu já vi um Pelé, antes da preliminar. É o ponto esquerda deles aí, não sei nem o nome. O Esmeraldo marcou época, Ribeirão Preto tá me ouvindo. Lógico, eu lembro. Entendeu? O Esmeraldo falou que você era um Pelé, um espanto que você fez naquela preliminar, que eu estava lá, graças a Deus. Que bom, coisa boa. Isso mexe com o eco da gente. Eu vi isso. Então, e nós perdemos lá para Portugal, né? Na Copa de 66, o senhor no banco em todos os jogos, o Brasil eliminado, aí logo, em New Haven, tivemos um time americano lá enfrentando o Benfica enfrentando o Santos. E aí você acabou com o Cavém, foi uma goleada espetacular. E por que não jogou a Copa do Mundo? Porque é muito novo. Então não convoca, pô! Sacanagem, viu? Você e o Ademir da Guia e o Dirceu Lopes, sacaneados. Desculpa interromper vocês, vou colocar um áudio aqui, porque você falou do Pelé me viu. Nosso colunista, o Harry Finger, ficou assim, ó, quando viu o nosso Edu de perto. Vamos lá. Fala, Cimati, tudo bem? Agora escutando a entrevista aí do Edu com o cabeção aí, com o Milton Neves. O Edu, ele sempre foi nosso ídolo, né? Meu ídolo, né? As pessoas dizem que eu sou santista porque eu sou viúva de Pelé, mas na verdade eu sou viúva de Edu, que sempre vi, sempre gostei, apaixonado por ele. E uma época da minha vida eu fui gandula lá no Pacaembu. E eu trocava o que eu ganhava, como se fosse tipo R$10, porque o cara que organizava lá os gandulas me colocava no jogo do Santos e na lateral onde que o Edu corria. E eu trabalhei lá quase 1 ano, porque ele me chamava só para jogo do Santos. Aí teve um jogo, Santos e São Paulo, que o Santos tinha que empatar para seguir. Ele ia ser campeão, tricampeão paulista, né? E eu não me lembro se quando ele foi bicampeão, ou tricampeão, bicampeão. E ele tinha que empatar com o São Paulo, o jogo estava morto, estava empatado, e o São Paulo estava pressionando demais, e aí teve uma bola lateral que eu fui pegar, e o Edu falou, isola, chuta fora, né? E eu acabei fingindo que eu ia pegar a bola perto do alambrado, que tinha umas flores, e eu acabei chutando a bola para frente. E o Forlan, lateral de São Paulo, veio para cima, quase me matou. Ele veio para cima de mim, eu tive que sair correndo, desci aquele... capotei naqueles degraus lá do vestiário que ficava embaixo do tobogã. Me estrupiei todo e saí de lá e nunca mais pude voltar, porque me expulsaram daquele trabalho lá. Mas eu fui gandula e sou santista por causa do Edu. Sou muito fã do Edu. Edu, você tá no coração do povo. Isso é legal, isso é maravilhoso. Essa história é absolutamente inédita, eu não sabia. O Cimati, como é que chama o nosso colega? Harry Finger, professor de natação, viu, Milton? Craque Harry Finger, santista por causa do Edu. E você vê, quase que o Forlan pegou ele, hein? O Forlan... Ô Edu, sabe o Ney, teu amigo, ponto esquerda do Palmeiras, a Ferroviária? A canela dele ainda tá doendo das tantas cacetadas que o Pablo Justo Forlan Lamarque
enfiou na canela dele. Ele deu pontapé de tudo quanto é jeito no coitado do Ney. Ele tá meio cambeta até hoje, viu? Ele teve até problema no joelho, Ney. Mas o Ney também era terrível, viu? E aí é que vem a diferença, né? O Ney às vezes voltava para dar outro drible. Se eu passasse, o meu objetivo era o gol. Então era diferente. Então não dava tempo dele de reação para ele, entendeu? Era rapidinho. E dessa passagem do Gandula, nosso Finger, disso você não lembrava, né? Você estava ligado no jogo. É isso aí. Eu não lembrava disso, não, mas que história maravilhosa, isso é legal, gostoso de ouvir. Eu adorei também. Isso é coisa de Guilherme Cimatti, o implacável. E sobre o jogo de New Haven... Milton, só complementando sobre o Harry Finger, que além de ser colunista do Fôlego, ele é mais do que professor, né? Tá dizendo aqui o Cristiano Panvec, que é outro nadador também, o nosso Cris. É um gigante da natação, muitas travessias no currículo, incluindo o Canal da Mancha. Eu vou ligar aqui pro Harry Finger, peraí que eu vou ligar para ele. Olha, a natação é uma coisa mágica. O meu filho mais novo, né, hoje está morando em Miami, é o Milton Neves Neto, viu, Edu? E ele ele morava num apartamento apertado e tal, etc, vida dura, eu nisso os três, e o mais novo tinha um problema sério de pulmão. À noite, sabe, parecia que o pulmão ia sair pela boca, e a gente levava de madrugada numa assistência médica da Brigadeiro Luiz Antônio, que a rádio dava, uma assistência médica bem ruim, mas não interessa. O médico importante, ele falou, ponha na natação. Tá na linha, Harry Finger. Peraí, não adianta, falou pra minha mulher e pra mim, não adianta ficar aí, sabe, botando isso, botando aquilo e tal, respirador, como nós vamos fazer aqui, mas isso, quem cura isso aí no pulmão, chama-se exatamente natação. Aí fomos na escola de natação Mori, que eu não sei se ainda tem, lá em Pinheiros, e ele começou a nadar lá. Começou a nadar ainda, sem saber direito e tal, mas movimentando o corpo. Você acredita, Edu, que ele nunca mais teve nada? O santo médico acertou na mosca. Eu nadei muito lá em Jaú também. Eu nadava também em Muzambinho, né, nos rios e na única piscina pública. E eu era bom, viu? Para os padrões lá, eu era bom, entendeu? Para nadar. Eu era me considerado. Eu, Cavadeira e Luiz Fernando Martins de Oliveira. Os dois já faleceram. Entendeu? A gente apostava corrida lá, eu ganhava deles e tal. Tinha até uma pequena plateia lá na Praça de Esportes que Getúlio Vargas deu para Muzambinho. Legal. Edu. Mas são coisas da vida. Edu, então, e você continua com a tua gaúcha, tá feliz da vida? Graças a Deus, tranquilo, 43 anos casado, 50, né, que a gente já se conhece, então estamos aqui juntos ainda, e se Deus quiser até o fim das nossas vidas. E você, não tivesse ido pro Internacional, você não teria em Porto Alegre conhecido tua mulher, né? Não, eu a conheci aqui em Santos. Eu conheci aqui, era gaúcha, mas aí o pai dela era paulista e tinha apartamento aqui. E vinha passar a temporada aqui, as férias aqui. E foi aí que eu a conheci. Eu também a conheci umas 3, 4 vezes com você, loira, muito simpática também. Agora o Finger, Harry Finger, tem mais uma coisa para falar para você, o Bandeirinha. O Bandeirinha não, o Gandula, que ajudou o Santos e o Edu. Vamos ouvir. Fala, Finger. Bom dia a todos. Aí, que emoção poder falar com o Edu. Você também, Milton Neves, né? A gente sempre escuta de manhã. E é verdade, a gente se tornou santista. Eu digo a gente porque tem mais, não sou só eu. Muito em função do Edu, como ele jogava, a raça que ele jogava, aquela época que tínhamos ponta esquerda, quantos e quantos gols de cobertura ele não fazia. E quando eu, escondido do meu pai, que eu morava em Higienópolis, ia lá fazer jogos no Pacaembu, fazia jogos horríveis, fazia Portuguesa, Santista e 15 Piracicaba, até que eu conheci o organizador e falei, olha, o que você me pagar eu te devolvo para você me colocar em jogos do Santos. Pois bem, ele me colocou nos jogos do Santos, depois eu pedi para ele colocar nas laterais onde o Edu jogava. E era fantástico poder estar torcendo, pegando bola. E teve esse caso, né? Depois de alguns meses aí, o jogo, eu não me lembro se foi 68, 69, eu sei que o Santos estava para FEBI e tinha que empatar o jogo estava empatado, o São Paulo pressionando muito no segundo tempo e teve essa bola na lateral perto do gol do São Paulo, mas mesmo assim o lateral volante estava por lá, eu fui pegar a bola como eu sempre vou e o Edu falou, olha, chuta, isola essa bola, isola.
E eu me abaixei, como se eu fosse pegar a bola e chutei. Mas eu chutei, ela foi uns 5, 6 metros, e quando eu olho para trás, o Forlan, aquele monstro, começou a correr atrás de mim, e o que eu vi pela minha frente eram os vestiários, era aqueles degraus todos, e me estava aqui, eu voei naquele negócio lá, ele não me pegou, mas se ele me pegasse eu teria morrido tranquilamente. Mas, enfim, nunca mais me chamaram para fazer nenhum jogo do Santos. Mas essa pequena história para dizer do que você realmente é um ídolo nosso, mesmo nos Masters, a gente sempre estava vendo você continua sendo um nosso ídolo, e eu, como muitos aí somos santistas, é lógico, pelo belo time que o Santos sempre teve, mas você é nosso ídolo. Valeu, Finger, obrigado, é um prazer, né, falando contigo, e obrigado aí por esses elogios, e estamos aí torcendo pro nosso peixe. Já conseguimos uma vitória ontem, vamos daqui para frente nesse mesmo ritmo. Se Deus quiser. O Álvaro José, companheiro do Grupo Bandeirantes há 500 milhões de anos, sabe tudo de Olimpíada, dos outros esportes que não tem divulgação, como a natação. Tá dizendo, Finger, que você... aliás, o Guilherme Simati já tinha me falado que você atravessou o Canal da Mancha nado. Meu Deus do céu, como é que você conseguiu? E que você é uma referência na natação paulista, o Álvaro José. Como é que foi lá no Canal da Mancha? O Álvaro José, eu também emocionado de escutar isso de vocês, o Álvaro José. Mas eu sempre fui um nadador mediano, e a gente, quando chega aos 50 anos, começa a ter algumas ideias diferentes. E eu tinha visto alguns brasileiros tentando atravessar o Canal da Mancha, porque realmente não é fácil, que a água é muito gelada. E até que uns amigos me incentivaram, eu fui procurar um técnico. Bom, quando eu fui procurar o técnico, pra você ter uma ideia, ele falou assim, olha, procura a gente daqui 5, 6 anos, né? Porque precisa ter muita cabeça. Então é isso, eu procurei ele depois de uns anos, fiz terapia, além da preparação. A preparação física e técnica é muito grande, mas tem que preparar a cabeça, porque são quase 42 quilômetros nadando em uma água muito fria, né, de 13, 14 graus. E muitos tentam, porque só 10% conseguem chegar na França. E eu tive essa sorte, quer dizer, esse esforço que a gente fez durante um ano treinando, e aos 55 anos eu consegui chegar nadando na França, me tornando o brasileiro mais velho a cruzar o canal. Parabéns, viu, Finger? Muito obrigado pela audiência. Tá vendo, Edu? O homem tem memória, viu? Ele ama você. Parabéns. E agora tem mais um admirador, não só como torcedor do Santos, como o Gandula, que nos ajudou a conquistar o título, como pelo teu feito aí. Parabéns. Também, obrigado. E também, Milton, depois quem sabe o Milton Neves me ajuda a colocar no memorial lá. Eu cheguei, além da bandeira do Brasil, eu coloquei lá na França a bandeira do Santos. Então eu tenho a foto da bandeira do Santos. Me manda chegando. Que eu ponho no terceiro tempo da Band. Eu coloco, eu mando sim com o maior prazer. E depois outras histórias de Macabíada, porque também te vi na Macabíada, mas isso é para um outro momento. Um grande abraço a todos e um ótimo programa, como sempre, aos domingos aí. Eu fiz 8 Macabíadas, graças a Marcos Arbeitman, cuja filha Marjorie faleceu hoje. Tinha 4 filhos, 50 anos apenas. E a Beth Arbeitman manda um beijo para ela também. E eu fui para Israel em 85, 89 e 93, mudou minha vida em tudo quanto é aspecto, graças aos judeus que tanto me ajudaram, na publicidade também, no carinho. Sou sócio da Hebraica desde 86, entendeu? E também eu fiz as Macabíadas também americanas, né? Em Toronto, Chicago, Caracas, que era uma beleza, nossa porcaria daquele Maduro lá, entendeu? E também no México e Montevidéu. Então eu fiz Macabíada para todo lado. Um grande abraço para você, Finger. Um abraço, só para finalizar, em 93 nós estávamos todos no estádio, que ia começar os hinos e tudo mais, vimos você chegando. O estádio Ramat Gan de Tel Aviv. Estádio Ramat Gan, e você usava uma inconfundível capanga, mas aquela bolsa, eu falei, o Milton, onde está o Milton? Lá em cima, aquele que está usando uma capanga. Ficava aqui na correia, quando a gente fala em Minas, né? Porque aqui é cinto. Um abraço para você, Finger. Muito obrigado pela participação. E Edu, você é demais, você é gigante, Edu. Valeu, meu amigo. Um abraço, fica com Deus. Tudo bom domingo aí pra ti. Só que tem o seguinte, Edu, você jogou demais, mas nunca fez um gol de cabeça. Pior que fiz, hein? Fez, né? Pior que fiz no Leão ainda. Nossa, então vale 10 vezes.
Mas que coisa rara, acho que foi o único gol de cabeça então, o teu. Não, eu fiz um também contra o São Paulo aqui na Vila e subi entre entre o Picasso e o Jurandir, imagina. O Jurandir tinha 10 metros de altura, Jurandir de Freitas de Marília. Então, imagina, eu fiz o gol de cabeça. Ei, Edu, eu vi você, eu volto a ter meus 14... Ah, não, lá em Ribeirão Preto, naquele jogo que eu vi você na preliminar, em 65 eu tinha 13 anos, para 14, entendeu? Que beleza, uma grande emoção. Eu tava com 15 para 16. Então. Você nasceu no mesmo dia que eu, né? 6 de agosto, você nasceu, eu nasci, e a bomba atômica dos Estados Unidos contra o Japão, um exemplar Japão, também no 6 de agosto. Também, coisas boas, mas tiveram coisas terríveis. Ou é um outro evento, o naufrágio do Titanic, o Titanic. É uma dessas duas tragédias em 6 de agosto. O Edu, obrigado, viu, Edu? Alugamos você aí, mas a gente te ama. Tá legal. Um abraço para ti, parabéns pelo programa, esse é muito legal, porque, olha, o Brasil todo fica ligado e você sabe muito bem disso e eu fico muito feliz em estar sempre participando. Sou teu fã demais. Um grande abraço para você, viu? Valeu, outro aí para você e todos aí os ouvintes aí, um feliz domingo para todos. Muito obrigado. Todos. Muito obrigado. Todos. Muito obrigado. Todos. Muito obrigado.